Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda em relação às carreiras, e porque elas não podem estar ou ser desassociadas da quantidade de pré-avisos de greve que existem neste momento e da avaliação ou da análise de que, neste momento, as carreiras, o acesso e o direito à carreira é um dos principais motivos pelos quais os trabalhadores estão a manifestar-se e estão a protestar, porque, precisamente, há um confronto entre um discurso do tal regresso à normalidade e do fim do tempo de exceção e um direito que as pessoas sentem que é sua, que é de poder progredir e aceder à carreira que lhes pertence ou que subscreveram na medida em que, no momento em que ingressaram nestas profissões. É o caso dos professores e, portanto, eu não posso, aliás, acho inaceitável que o Ministro que tutela a Administração Pública queira equiparar a carreira dos professores aos restantes funcionários públicos, deixando no ar que há algum privilégio na carreira dos professores e que estranhando a possibilidade aliás, estranhando que a ambição última dos professores seja atingir o topo, como se fosse errado um profissional querer chegar ao topo da sua carreira. Sobretudo uma carreira em que a antiguidade, tal como, por exemplo, nas Forças Armadas ou na carreira dos polícias, a antiguidade pesa e há razão para pesar. É porque a antiguidade é o critério também de organização do sistema, da colocação e de mobilidade do sistema dos professores. Nas carreiras em que a antiguidade tem um peso, e esse peso é funcional, ou tem valor funcional, é normal que a carreira também se organize por tempo. É verdade que os professores têm uma carreira distinta dos técnicos superiores. E ainda bem, porque os técnicos superiores, se nós formos contar a 10 anos a progressão e contar a acumulação de pontos, demoram mais de 100 anos para conseguir chegar ao topo da carreira. Estes, coitados, não têm a ambição de chegar ao topo da carreira, a não ser muito depois da reforma. Mas o que está errado é uma carreira que não permite os seus trabalhadores chegar ao topo. Isso é que está errado. O que está certo é uma carreira em que as pessoas podem chegar ao topo da carreira. No caso dos professores, é uma carreira específica porque a profissão é específica e porque a antiguidade tem um valor na carreira dos professores. O que não é sério é tentar comparar a carreira dos professores ou dos restantes técnicos superiores da administração pública, porque em mais nenhuma profissão da administração pública o Sr. Ministro coloca um profissional a trabalhar a 400 km de casa, a alugar 2 casas para manter a família em 2 casas, a pagar 2 rendas e a pagar despesas e não lhe paga mais um cêntimo por isso. Em mais nenhuma outra função da administração pública das carreiras gerais, é possível exigir aquilo que é exigido a um professor e não lhe pagar nem mais um cêntimo por isso. E, portanto, na altura em que for discutido, ou na altura em que se quer insinuar que há um privilégio relativamente à carreira dos professores, é bom também reconhecer que há exigências que mais nenhuma profissão tem na administração pública e é por isso que há um estatuto que foi negociado e as carreiras que são previstas para os professores correspondem a esse estatuto. É sempre em relação a essas carreiras que o Governo tem que se posicionar, é sempre em relação às carreiras que o Governo tem de decidir o que é que quer cumprir. Também não é sério dizer que os sindicatos não estavam dispostos a negociar. Os sindicatos estiveram dispostos a negociar tudo. O problema é quando o Sr. Ministro afirma que há um problema de sustentabilidade na recuperação integral do tempo de serviço dos professores, ou ignora que os sindicatos quiseram negociar isto para além de 2 legislaturas, ou então quer tirar de cima da mesa a possibilidade de todos analisarmos democraticamente quais são as possibilidades sustentáveis de recuperar a carreira dos professores integralmente, porque o Sr. Ministro nunca apresentou os números para os cenários apresentados pelos sindicatos que nos levem a discutir qual é de facto a sustentabilidade financeira disto. Tal como nunca disse até agora, onde é que está previsto, e se está previsto ou não está previsto, a recuperação de uma primeira tranche de 2 anos, 9 meses e 18 dias, e quando é que ela vai começar a ser paga aos professores. Ainda sobre carreiras, eu queria perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. Há uma dúvida que não está esclarecida relativamente aos técnicos da DGO, do Gabinete de Planeamento de Estratégia, Avaliação e de Relações Internacionais e da Direção-Geral do Tesouro, que transitaram para carreiras especiais de técnico superior especialista em Orçamento e Finanças Públicas. O Sr. Ministro estará a par da dúvida e da questão da reivindicação destes profissionais, que tem a ver com o facto da alteração remuneratória de que foram alvo
por terem sido integrados numa carreira especial, que não foi fruto da sua vontade, nem nada fizeram para isso, apenas foram integrados numa carreira especial, ter, digamos assim, de acordo com as novas regras, ter zerado, ter reiniciado a contagem de pontos que necessitam para progredir na carreira, o que faz com que estes trabalhadores tenham um atraso relativamente a outros trabalhadores. A reivindicação é que sejam contados os pontos desde a última mudança da posição remuneratória até 31 de dezembro de 2014 e não até 2017, que é o descongelamento, e gostaria de ter um esclarecimento relativamente a esta matéria. Sobre carreiras ainda, pedir um esclarecimento relativamente à negociação de carreiras especiais em áreas em que elas são fundamentais ou que correspondem a compromissos assumidos na Assembleia da República. No caso dos assistentes operacionais na área de educação, corresponde a um compromisso da Assembleia da República, uma recomendação ao Governo na recuperação de carreiras especiais. Há um conjunto de outras matérias em que elas são importantes. Estive recentemente reunida, por exemplo, com a Câmara Municipal do Barreiro, que tem uma empresa que são os transportes coletivos do Barreiro e que tem muita dificuldade de contratar motoristas, porque é uma profissão especializada, mas estes profissionais são contratados na carreira de assistente operacional, o que dificulta, como imagina, muitíssimo a contratação destes profissionais com a especialização necessária e, portanto, se há ou não abertura, termino, para uma revisão geral destas carreiras especiais. Uma pergunta sobre o PREF-PAP relativamente à Universidade do Algarve, às universidades que estão claramente a fazer boicote. O Instituto Superior Técnico, por exemplo, é um dos casos em que o reitor recusa integrar os investigadores. No caso da Universidade do Algarve, o reitor quer voltar atrás no processo de integração porque diz que não tem dinheiro para abrir os concursos. Há outros casos, como o IPMA, que, segundo as notícias, dependem apenas da assinatura do Sr. Ministro. O Sr. Ministro já explicou que isto é um assunto complexo. O problema é que era complexo, já toda a gente sabia. Havia um prazo, esse prazo está a terminar com o final do ano e há setores em que, o prazo está claramente a ser ultrapassado. É o caso da RTP, do IPMA, da Lusa, das AMAs da Segurança Social e portanto, com que prazos é que vamos trabalhar para estes casos? Uma última pergunta muito rápida, Sr. Presidente, com a tolerância que não usei na ronda anterior. Muito rápida. O Sr. Ministro disse, e com razão, que o índice de rejuvenescimento da administração pública é muito baixo. No entanto, levou a negociação a possibilidade de alterar, revogar, digamos assim, o limite de idade que existe na administração pública, que são os 70 anos. E gostaria de compreender como é que compatibiliza estas duas perspectivas de retirar a aposentação obrigatória aos 70 anos, mas ao mesmo tempo querer rejuvenescer a administração pública.